Cetamina, a nova esperança no tratamento da depressão. É sobre esse assunto que eu vou conversar com o médico psiquiatra Dr. Ivan Barenboim. Doutor, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e voltar aqui no nosso canal para esclarecer dúvidas e principalmente sobre um tratamento tão importante. Obrigado a você pelo convite, Salatiel. Doutor, o que é a cetamina? Cetamina originalmente é um anestésico, um medicamento que, inclusive, está no rol da OMS como um dos medicamentos essenciais. Foi desenvolvido em 1960 e alguma coisa, tá? Década de 60. E ele é usado desde então para fins de pequenos procedimentos, anestesia, inclusive é usado em CTI, está sendo usado, inclusive, como um sedativo agora nessa pandemia do Covid. Porém, há cerca de 15 anos atrás, se descobriu que ele tem um bom efeito antidepressivo, mesmo para casos de pessoas que não melhoram com tratamento convencional. Cerca de 70% das pessoas que não melhoram com esses tratamentos convencionais, antidepressivos, etc., melhoram com a cetamina. Esse dado que eu estou falando é um dado que foi replicado diversas vezes, publicado nas melhores revistas internacionais de psiquiatria, tá? Então, é uma grande novidade aí no tratamento. Apesar de há 15 anos atrás ter sido descoberto, né, enfim, num primeiro estudo, depois tem que haver replicações da mesma evidência, tem que haver replicações por outros grupos, enfim, há cerca de 5 anos, mais ou menos, que isso realmente começou a ser usado mais na clínica. E agora, recentemente, a Johnson patenteou, né, um formato intranasal da cetamina, que basicamente é um isômero dessa molécula chamada escetamina, e eles aprovaram, inclusive, nos Estados Unidos, e aqui também a Anvisa aprovou ano passado, o uso da escetamina, que eles chamaram de Spravato, para o tratamento da depressão refratária. Porém, já esclareço que ainda não tem no mercado, né? Na data de hoje, ainda não tem no mercado aqui no Brasil. São duas perguntas, então. Sobre a indicação do tratamento, se está indicada para todos os casos de depressão, qual que é a indicação correta e como que a pessoa faz para poder fazer esse tratamento, já que não está disponível nas farmácias? Tá. A indicação é, como eu falei, depressão refratária, ou seja, a pessoa já tentou pelo menos aí dois tratamentos diferentes da maneira correta, com antidepressivos, de preferência também unindo psicoterapia convencional, e a pessoa não melhorou. A partir daí, essa pessoa já pode ser, vamos dizer assim, um candidato a esse tratamento com cetamina. Uma outra indicação é a pessoa que precisa melhorar muito rápido, seja porque a ideação suicida e planejamento suicida, então, a pessoa, na verdade, está correndo risco de vida, seja porque a pessoa ela não está se cuidando, ela tá, não está se alimentando, etc. A gente precisa de alguma coisa que resolva rápido. A cetamina ela pode ser uma indicação porque ela é o único antidepressivo que tem efeito rápido, tá? Em geral, aí, no máximo 3 semanas, a gente já sabe se é um remédio que vai funcionar para a pessoa ou não. Diferente dos antidepressivos convencionais que demoram pelo menos aí, vamos dizer assim, um mês para começar a fazer efeito, e muitas vezes para a gente entender ou definir se aquele antidepressivo funciona para a pessoa ou não, precisamos pelo menos de 2 meses, tá? E para algumas pessoas, em uma ou duas aplicações, a pessoa já melhora significativamente, tá? Então, os critérios são necessidade de velocidade, rapidez, e refratariedade e resistência ao tratamento convencional. As aplicações, então, são feitas no consultório, correto? Exatamente. É necessário a pessoa fazer a aplicação numa clínica, no consultório, sob supervisão médica. Idealmente, a pessoa deve estar monitorada, deve estar sempre acompanhada, né, de algum profissional, para que a pessoa faça de uma maneira segura. É um método bem seguro de tratamento, tá? Não se engane. Realmente, assim, eu já fiz aí pelo menos umas 7.000, 8.000 infusões, tá? Eu nunca tive nenhum problema grave com infusões de cetamina, tá?
Doutor, mas falando nesse número de infusões, a minha próxima pergunta seria sobre o tempo de resposta. Você já respondeu. Agora eu quero saber a taxa de sucesso nesse número de 7 mil, mas vamos nos basear no número de 100 infusões. A taxa de sucesso, qual que é o percentual? Só esclarecendo, não são 7.000 pessoas que eu tratei, são 7.000 aplicações, tá? Entendi. Porque as pessoas precisam fazer múltiplas aplicações. Quanto à taxa de sucesso, eu diria que são 70%. Tá? É o que os estudos, em geral, mostram 70% de eficácia. Isso significa que 70% das pessoas ficam curadas da depressão? Não. Significa que 70% das pessoas respondem a aplicações com cetamina. Algumas pessoas respondem muito bem, parece até às vezes meio milagre o negócio. Algumas pessoas respondem parcialmente e ainda precisam de outras intervenções para terem um resultado satisfatório. Sobre a questão de pesquisa de dados, esse é um tratamento com comprovação científica, certo, doutor? Sem dúvida. Tá? Na verdade, eu vou parafrasear aqui o ex-diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. O que ele falou foi o seguinte, que a cetamina é a maior novidade do tratamento farmacológico da depressão das últimas décadas. E, sem dúvida é. Tá? Por quê? Porque ela é mais eficaz, ela atua mais rápido e ela tem um mecanismo de ação completamente diferente dos antidepressivos convencionais. Então, realmente é a grande novidade no tratamento da depressão, pelo menos do ponto de vista farmacológico. Doutor, como que ela age? Como que é a ação dela no cérebro, por exemplo? É uma ação bem complexa, tá? Mas o que eu posso falar em linhas gerais é o seguinte: ela atua no sistema glutamatérgico, estimulando um dos receptores glutamatérgicos e bloqueando um outro receptor glutamatérgico. E isso promove alterações nas cascatas biológicas lá dentro das células, dentro dos neurônios, tá? E também em outras células do cérebro, como a micróglia e etc. E isso acaba, por fim, né, em quem responde, promovendo a regeneração de sinapses cerebrais que foram degeneradas ou prejudicadas devido à depressão. Essa regeneração ocorre em áreas límbicas, que são as áreas que estão disfuncionais quando a pessoa está em depressão. Tem alguma contraindicação, doutor? Sim, eu diria que tem duas contraindicações principais. Doença cardiológica instável, ou seja, a pessoa ela tem uma insuficiência cardíaca importante, ela tem uma hipertensão arterial descontrolada, com sintomas, etc. E a pessoa que está em surto psicótico, tá? Não é um tratamento indicado para psicose. Existem alguns casos de depressão que cursam junto com psicose, tá? A pessoa está deprimida, tem alucinações, etc. Nesse caso, a gente não indica, apesar de a gente não ter certeza de que isso realmente seria um problema, mas por precaução, como a gente não sabe, em geral, a gente não indica. Quanto à parte cardiológica, mencionei aqui hipertensão arterial, mas assim, se a pessoa tiver uma hipertensão arterial controlada, com remédios, está tudo bem, né? Inclusive a gente sempre mede lá no consultório, né, na clínica, tá ali dentro do normal, não teria nenhum problema não fazer a cetamina. Doutor, quando a gente fala desses tratamentos, as pessoas querem saber se vicia. E outra coisa importante, acho que podemos começar respondendo por essa pergunta. Quanto tempo, em média, dura esse tratamento e se é um tratamento que pode viciar? Então vamos lá. Esse tratamento, ele teoricamente, ele tem um risco de viciar, porque a cetamina ela pode ser usada como droga de recreação, né? Droga recreativa. Então, em tese, poderia viciar. Porém, não é uma coisa que a gente vê no consultório ou na clínica, tá? Eu, como falei, já fiz aí umas 7.000 infusões, eu não costumo ter esse problema, tá? Por quê? Porque, primeiro, que não é uma substância que, comparada com outras drogas, realmente ela tem aquela tendência tão forte de viciar, como, por exemplo, a cocaína, a própria nicotina. Enfim, é uma substância que
é difícil alguém se viciar nela, apesar de ser usado como droga recreativa e apesar de algumas pessoas sim se viciarem, tá? Então, pela própria substância já não é um risco tão grande. Segundo ponto, é o tipo de paciente, né, o tipo de pessoa que vem me procurar para tratar depressão com cetamina, em geral, não tem nada a ver com o tipo de pessoa que tem tendência a vícios, que, vamos dizer assim, está buscando drogas, etc. É um outro perfil de pessoa, entendeu? Então, é muito raro a gente ver pessoas se viciando nisso. A pessoa, ela não tem acesso ao remédio na casa dela. Então, até pelo setting, né, pela forma como é feito o tratamento, é muito difícil a pessoa viciar, porque ela só vai fazer o tratamento na clínica, ela não vai ter acesso ao remédio. Então, por esses três motivos, eu diria que não é um problema relevante, contanto que a pessoa não seja daqueles casos, daquele tipo de pessoa que tende a viciar em tudo. Existem algumas pessoas que são assim. Nesses casos, eu não indicaria, tá? Melhor evitar, porque pode acontecer. Entendi, doutor. Então, é um tratamento que tem um certo nível de segurança, por isso que é necessário a avaliação com um especialista, um médico habilitado para fazer essas infusões. Doutor, e por que que é um tratamento pouco divulgado? Olha, tem alguns motivos para isso, né? Até recentemente não tinha ainda interesse da indústria farmacêutica e a gente sabe que a medicina, não totalmente, mas parcialmente, é bastante influenciada por interesses econômicos. Então, quando não tinha interesse de indústria farmacêutica, não havia interesse em promover esse tratamento entre os médicos e etc. Depois que houve esse interesse, né, e de fato com o Spravato, que foi desenvolvido pela Janssen, a cetamina ela passou a ser mais difundida. Hoje em dia, dificilmente você vai num congresso de psiquiatria e não tem pelo menos uma palestra ou duas palestras sobre cetamina. Então, aos poucos isso está mudando, porém, ainda é algo novo e as coisas novas normalmente demoram para serem incorporadas. Além disso, não é algo que os médicos psiquiatras treinaram para prescrever durante as suas formações em geral. Eu espero que os novos residentes que estão vindo aí já tenham nas suas formações contato com esse tipo de medicamento, mas nós, né, um pouco mais antigos na profissão, a gente não teve esse treinamento, né, inicialmente. Então, a pessoa, para prescrever e para aplicar, ela tem que estudar esse assunto. Eu, inclusive, só estudei esse assunto porque eu ia fazer um doutorado sobre isso e acabei desistindo do doutorado, mas acabei trabalhando com isso. Mas eu já tinha estudado para o doutorado, né? Então, não é uma coisa que as pessoas sabem já simplesmente por ter feito a formação em psiquiatria. E, além disso, como a pessoa precisa ter vamos dizer assim, um mínimo de estrutura para a aplicação do remédio, é um remédio que é usado endovenoso, pelo menos em geral, tem alguns médicos que usam subcutâneo também, né? Eu sei que alguns usam. Na minha experiência, é melhor usar endovenoso, mas respeito quem faz diferente. Ainda não há um consenso de protocolo em relação a isso. Mas como é uma forma de fazer muito diferente, um remédio muito diferente, uma coisa nova, e que até pouco tempo não tinha interesse comercial ou financeiro da indústria farmacêutica. Excelente, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos, muito obrigado a você pela audiência. Os contatos do doutor Ivan Barenboim estão aqui na tela para você seguir ele nas redes sociais, entrar lá no site, tem bastante conteúdo informativo e também você pode agendar a sua consulta se houver interesse nesse tratamento e em outros. Eu espero você para o nosso próximo bate-papo. Muito obrigado.